A paz do Senhor a todos, que hoje nós temos um culto abençoado. Vamos aprender da palavra de Deus. Hoje aprendendo sobre mais uma igreja. Quem não aprendeu sobre as outras duas que nós ministramos, foi a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. Vai lá no YouTube, coloca lá IEF Nacional, clica lá, entra, assista. Por quê? Porque essa ministração, nós temos a certeza absoluta que foi Deus que nos deu para a gente ministrar. Deus nos deu, um dia nós estávamos em consagração, e naquele dia Deus falou que Ele queria que eu ministrasse as 7 igrejas do Apocalipse. E você vai aprender muita coisa, você vai entender o que é a igreja, a história da igreja, muita coisa boa. Algumas coisas históricas, outras coisas, Deus vai abrir uma porta da revelação da palavra, mas é importante você aprender, é importante você saber sobre essas igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós hoje, eu sempre vou falar isso, nós hoje, no nosso período, nós estamos vivendo a igreja da Laodiceia. Embora nós, como pessoas, igreja, de forma individual, nós podemos nos encontrar em cada uma dessas igrejas, em cada uma dessas ministrações. Então, Deus, nessas cartas às igrejas do Apocalipse, o Senhor Jesus se apresenta, o Senhor Jesus elogia algumas delas, não todas. O Senhor repreende algumas delas, não todas. O Senhor, Ele mostra os pontos positivos e negativos, chama a igreja para o arrependimento, chama a igreja para perto dEle, mostra a recompensa tanto da obediência como da desobediência. Então é tudo que engloba uma ministração, é tudo que engloba uma mensagem. A palavra de Deus, ela vem para exortar, para admoestar, para encorajar a pessoa, né? Ela vem para fazer isso conosco. Então Deus hoje pode te elogiar, Deus hoje pode te elogiar em parte, Deus hoje pode te repreender em parte, Deus hoje pode dizer: olha, a recompensa dessa sua obediência é isso. Essa questão da desobediência, pare, porque eu não quero que você colha o resultado disso. Então Deus, Ele é assim, Ele é Pai, Ele vai nos orientando, Ele vai nos abençoando. E Ele termina dizendo em todas elas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém, Jesus? Então a palavra é o nosso guia e nós, por ela, nós vamos vencer. Digam graças a Deus. Abra não, né? Nós vamos acompanhar ali, né? Esse texto está em Apocalipse, as 7 igrejas, elas estão ali ministradas, relatadas em Apocalipse 2 e 3, tá bom? Nós preparamos com muito carinho na semana, revisamos, olhamos, oramos, pedimos para Deus nos dar ali a direção, e chegou isso em nossas mãos. As 7 igrejas do Apocalipse. Esse primeiro e segundo slide eu falo que essas igrejas, elas deram origem desde o Pentecoste e elas terão seu fim no arrebatamento. Elas deram origem desde o Pentecoste e elas terão seu fim no arrebatamento. Segundo alguns teólogos e pregadores renomados, as 7 igrejas do Apocalipse são mencionadas nos capítulos 2 e 3 com os seguintes propósitos: o propósito contemporâneo, esse propósito geral, e o propósito cronológico, que fala sobre os períodos da igreja. O que nós estamos querendo trazer para a gente aprender é esse propósito geral. O que é esse propósito geral? Eu posso colocar 7 pessoas aqui no altar, no momento que nós vivemos hoje. E alguns podem ser a Filadélfia, alguns podem ser a Laodiceia, alguns podem ser a Esmirna, alguns podem ser Sardes, Tiatira, e assim por diante, Éfeso, e assim por diante. Como assim, pastor? Conforme o seu comportamento nos dias de hoje. Então, essas 7 igrejas, elas não só devem ser estudadas de forma contemporânea ou de forma cronológica. A palavra de Deus é para o nosso dia. Então, eu acho mais interessante a gente trazer para o nosso dia. Por quê? Porque o nosso período, se eu for falar do nosso período, irmão, o nosso período é um período ruim.
Porque o nosso período é o período da última igreja. E a última igreja é morna. A última igreja é a Laodiceia. Ela é morna. O que quer dizer a igreja morna? A igreja morna é aquela igreja, irmãos, que é misturada com o mundo. Ou seja, o mundo entrou na igreja de uma tal forma que está dando náuseas em Deus. Está dando ânsia de vômito. É isso mesmo, a palavra é essa. Está dando ânsia em Deus. Então nós precisamos olhar, principalmente, um dia que eu vou pedir para você não faltar, é o dia da Filadélfia. A igreja da Filadélfia, ela não recebeu uma repreensão de Deus. Nenhuma. E essa é a igreja, irmão, do arrebatamento. Se Jesus voltar hoje, não é porque nós estamos dentro da igreja que nós vamos subir, não. É coisa séria. A gente precisa verdadeiramente estarmos como igreja, e igreja aprovada diante do Senhor. Igreja aprovada diante de Deus. Aqui mais à frente, vamos entrar aqui na apresentação de Jesus. Ou seja, quando Jesus ele entrou nessa igreja, ele se apresentou. E eu gosto de falar, irmãos, quando eu falo sobre a apresentação de Jesus, eu gosto de falar o seguinte: onde houver 2 ou 3 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele está presente. Então Jesus, ele está aqui. Amém, Jesus? Ele está aqui entre nós. Ele está passeando no nosso meio. E diz assim, Apocalipse 2,12: e ao anjo da igreja de Pérgamo escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos 2 lados. Nesse momento observamos a apresentação de Jesus à igreja, situada em uma região da Ásia Menor, onde era a capital da política, e também era situada uma das maiores bibliotecas que competia com Alexandre o Grande. Eram mais ou menos 200 mil volumes. Depois essa biblioteca foi doada para Cleópatra por Marcos. Uma questão histórica aqui. O Senhor traz nesse verso o fato dele ter uma espada, é o que nos interessa para agora, ó. Uma espada nas mãos, de 2 fios, fazendo alusão à palavra de Deus, que ao ser manejada, não precisa mudar de direção para obter o seu propósito, o seu objetivo. A palavra de Deus é uma arma eficiente, que penetra profundamente no interior de cada ser humano, discernindo os pensamentos e as intenções do coração de cada um. Esta palavra penetra até a divisão do quê? Da alma e do espírito, como diz em Hebreus 4,12. Então vamos entender isso aqui, gente. O Senhor Deus se apresenta na igreja e fala assim, ó, eu sou aquele, para cada igreja ele se apresenta de um jeito, falando uma qualidade que ele tem. Ele está dizendo, eu sou aquele que tem uma espada que ela corta dos 2 lados, ela é de 2 fios. Quando essa espada ela é tão poderosa, que ela não precisa, você não precisa dar esse golpe, depois virar ela para dar outro golpe, você não precisa dar. O Senhor só faz assim, ó. Só assim, ó. Só desse jeito. E os inimigos vão sendo todos destruídos. Essa espada, ela está falando sobre a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? É Ele próprio. É Ele próprio. Mas o que me chama a atenção aqui é o seguinte, dá uma olhada nesses copos aqui. Dá uma olhada nesses copos. Essa folha aqui é o ser humano. Esses 2 copos aqui são a alma e quem? E o espírito. A palavra de Deus, ela vai entre a divisão da alma. Então existe o quê? Uma divisão. É nessa divisão que a palavra de Deus entra. É nessa divisão que a palavra de Deus, ela o quê? Ela entra. Quando ela entra, ela discerne tudo sobre mim e sobre você. Ela sabe tudo o que acontece no nosso espírito e tudo o que acontece na nossa alma. Então nós somos tripartidos. Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. Então nós temos 3 coisas dentro de nós somos formados por 3 coisas que podem falar conosco. O Senhor Deus sempre fala que nós não somos devedores à carne.
e fala que a carne é fraca. E que a inclinação para as coisas da carne, essa inclinação é a inclinação para a morte. Então eu não posso permitir de forma alguma que a carne me dirija, que a carne venha me conduzir. Outra coisa, irmãos, é a alma. A alma é a nossa razão, a alma é o nosso intelecto, a alma é a nossa vontade. A alma são os nossos desejos. Todos os homens decidem as coisas pela alma. A maioria das coisas, eles decidem, melhor dizendo, a maioria das coisas são decididas pela alma. Por isso que nós erramos. Por quê? Preste muita atenção. Adão foi alma vivente. Adão foi o quê? Alma vivente. E Jesus foi o quê? Jesus não foi alma vivente. Ele foi espírito vivificante. Então guarde isso. Adão foi o quê? Alma vivente. Errou, fracassou, ouviu a mulher, perdeu a bênção. Adão foi espírito vivificante. Quando Adão, ele pecou, todo homem foi separado de Deus. E todo homem foi destituído da glória de Deus. O nosso espírito foi condenado. Só existia uma forma de nós voltarmos para Deus, que é através de Jesus Cristo. Que por ele ser espírito vivificante, ele não foi dirigido pela alma dele. Ele não foi dirigido pela vontade dele. A gente estuda Jesus, irmãos, a gente vê Jesus falando o quê? Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele está dizendo, eu sou como você. Eu tenho um corpo, eu tenho uma alma e eu tenho um espírito. Só que o meu espírito, a diferença é que o meu espírito é diferente do seu. O seu espírito está em trevas. O meu não, o meu é iluminado. Quem dirige a minha pessoa é o Espírito do Pai, que está em mim. Porque a figura do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo sobre o nosso espírito, veio através de Jesus Cristo. Ele veio, batizou com água, os seus discípulos batizaram, ele trouxe o reino de Deus e ele falou, olha, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Para quem que ele estava falando isso? Para que eles estavam seguindo ele. Eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre vocês. Agora, irmãos, como é que Jesus conquistou essas pessoas? Como é que Jesus ele trouxe essas pessoas para uma transformação no espírito, que se dá quando a gente aceita Jesus? Quando a gente aceita Jesus, a nossa alma foi ganha por ele, o nosso espírito nós recebemos um espírito novo. Nós recebemos um espírito iluminado como ele tinha aqui na terra. Está dando para pegar aí? Está dando para entender? Quem está entendendo aí, diga amém, Jesus. Então nós recebemos esse espírito. Agora eu vou saber discernir. Quando a palavra de Deus entrar, eu vou saber discernir a voz do espírito e a voz da alma e a voz da carne. Eu vou saber, antigamente eu não sabia discernir. Aí o que a gente faz? Quando a gente não sabe discernir? Pastor, Deus falou comigo. Não falou não, é emoção. Pastor, Deus me deu uma direção. Não deu certo? Deus não falou, foi emoção. Porque quando Deus fala, irmãos, é diferente. Geralmente quando Deus fala, a gente não quer nem fazer. Eita, que glória de Deus, um cego. Geralmente quando Deus fala, ele vem na contramão do que eu quero. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. Então ele vem com uma palavra que vem na contramão do que eu quero muitas vezes. E é nessa hora que eu tenho que saber ouvir a voz de quem? Do Espírito. Do Espírito. Depois que eu sou salvo, eu ouço Deus no meu espírito. Mas antes de eu ser salvo, eu ouço Deus na minha alma. Porque a Bíblia fala assim, ó. Quem ganha almas é sábio. Quando a alma é ganha, o espírito depois é transformado. Quem ganha a alma é sábio. A Bíblia fala assim, louco, se hoje te pedirem a alma, para quem? Será.
E o que é a alma? A alma é o meu pensamento, a minha decisão. Tanto, por que uma pessoa desvia? Por que uma pessoa desvia? Muitas pessoas desviam sabendo do que Deus está falando. Muitas pessoas vão se apostatar da fé sabendo o que é certo. Elas não serão mais pessoas cegas. Elas serão pessoas iluminadas por Deus, porque elas já vão ter no espírito deles e na alma deles a revelação da palavra. Elas vão ter. Mas existe essa luta constante que nós temos aqui nessa terra. E a gente tem que estar sempre alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus. Senão a gente vai cair. Não tem boca, irmão, não tem conversa. A gente vai cair. Se nós não alimentarmos o nosso espírito da palavra de Deus, e ele não ficar fortalecido a ponto de eu decidir por ele, deixar a alma decidir, eu vou continuar com Deus, eu vou ser salvo, mas eu vou tomar muita decisão errada na minha vida. Você vai tomar muita decisão errada na sua vida. Quando eu falo muita, é muita mesmo, não é algumas não. São muitas. Decisões erradas. E existem decisões, irmãos, que se nós tomarmos fora da palavra de Deus, a gente paga um alto preço. Por exemplo, a Bíblia fala assim, que comunhão tem entre a luz e as trevas? Ah, pastor, mas eu amo ele. Que comunhão tem entre a luz e as trevas? Ah, pastor, mas eu amo ela. Mas que comunhão tem entre Cristo e Belial? Mas pastor, então vai. Vai, porque depois você vai ver. Pode dar certo? Pode. Tem exceções? Tem ou não tem? Tem. Mas não siga exceções não, irmão. Vai pela palavra que você vai ser abençoado. Quem segue exceção está andando num campo minado, uma hora você pisa no lugar errado. Porque tem gente, quando ela quer uma coisa, ela começa a procurar exceções. E ela começa a ficar contra o pai, fica contra a mãe, fica contra o pastor, fica contra qualquer pessoa que vem contrário àquilo que a alma dela está querendo fazer. E onde muitas pessoas, mesmo de Deus, estão sofrendo. Mesmo de Deus, gente. Então, quando Jesus se apresenta, ele fala assim, eu sou esse. E quando Jesus entra, irmãos, entre a nossa alma e o nosso espírito, a palavra é Jesus, é Ele que está aqui dentro, é Ele que está aí dentro. E quando Ele fala algo, seja todo homem mentiroso, e Ele, verdadeiro. Se nós aprendemos isso, irmão, você pode ter certeza de uma coisa, nós vamos conseguir chegar onde Deus quer que a gente chegue. Porque quando Deus criou o jardim, Deus já tinha feito o homem. Vou falar de novo. Quando Deus criou o jardim, Deus já tinha feito quem? O homem. Ele criou o homem e depois ele criou o quê? O jardim. Aí ele colocou o homem onde? No jardim, para assumir o seu duplo ministério. Qual que é o duplo ministério que nós temos no jardim que Deus nos dá? É o governo e o sacerdócio. Porque ele falou, você está aqui nesse jardim agora, Adão. Então nesse jardim, você vai guardar esse jardim. Você vai proteger, você vai cuidar desse jardim. Você vai trabalhar, você vai lavrar a terra. O trabalho não foi um castigo de Deus. O trabalho já existia antes da queda do homem. O castigo que o homem recebeu foi perder o corpo glorificado e agora ter que transpirar, para poder ganhar o pão. Ele cuidava de um jardim, que tamanho será que era esse jardim que ele cuidava? Qual a capacidade que Adão tinha na época? Era uma capacidade, irmãos, vinda dos céus. Era uma capacidade vinda da glória de Deus sobre ele. Ele era vestido com o corpo glorificado. Quando ele viu que ele estava nu, não era fisicamente como a gente está falando aqui. Porque ele não usava roupa, irmãos. Ele ficou nu da glória. Mas por que ele ficou nu da glória de Deus, gente? Por quê? Por que ele não brilhou mais? Porque ele deixou a alma conduzir. Deixou o quê? A alma.
Porque Deus já tinha falado para ele, não tinha? Deus falou para ele, falou, olha Adão, é o seguinte, de tudo que tem aqui no jardim você pode se alimentar, menos da árvore da ciência e do conhecimento do bem e do mal. Ali você nem toca, porque se você tocar, você vai morrer. Que é morte pior do que perder a glória de Deus. O brilho de Deus. Quantas pessoas, irmãos, eu já vi brilhar. Quantas pessoas já vi ser úteis na presença de Deus. E de repente aquela pessoa apaga. Apaga, literalmente. Você olha, você não vê mais o brilho. Por quê? Porque essa pessoa, ela deixou a alma dirigir. Não deixa a sua alma te dirigir. Ouça a voz do Espírito Santo, subjuga o seu entendimento ao entendimento de Cristo, e a sua carne, mata ela, irmão, senão ela vai te matar. Mata ela, senão ela vai acabar com você. Porque a inclinação para a carne é morte, é separação de Deus. Nós não somos devedores a ela, somos devedores ao Espírito de Deus, que hoje nos empodera para a gente ter condições de fazer o que a gente está agora aprendendo, pelo Evangelho, aprendendo pela palavra de Deus. E ele se apresenta dizendo isso, eu sou essa palavra, eu sou aquele que entra no seu coração, eu sei tudo ao seu respeito, eu sou aquele que falo com você, eu sou aquele que estou entre a sua alma e o seu Espírito. Por isso que você às vezes vem na igreja e o pastor está pregando e aquela palavra encaixa na sua vida. É porque Deus já estava lendo seus pensamentos, suas decisões que você queria tomar. Ele já sabia de tudo. E Ele vem como nosso Pai para nos apacentar, para nos orientar, para nos fazermos pessoas diferentes. Digam graças a Deus. Continuando. Jesus elogia Pérgamo. Vamos ler isso aqui. Eu sei que vocês moram aí, onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás, irmãos, estava... Eu vou ler aqui, para a gente seguir a leitura. Vamos lá. O trono de Satanás, antes era estabelecido na Babilônia. E nesse período foi estabelecido em Pérgamo, por causa do poder de influência sobre as nações. Foi nessa região que Constantino estabeleceu o seu reinado romano, mais precisamente na cidade de Constantinopla. Vocês são fiéis, olha ele elogiando Pérgamo. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim. Até mesmo quando Antipas, a minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Jesus reconhece a perseverança dessa igreja. E como alguns deles se mantiveram fiéis, ele sabia que Pérgamo estava diante de grandes desafios. Nosso Deus chega até mesmo citar a morte de Antipas, reconhecendo ser uma testemunha fiel. Depois eu quero falar da institucionalização da igreja. Essa questão do Senhor ele elogiar a igreja de Pérgamo, aqui tem uma coisa que eu quero falar com vocês. Ele fala assim, olha, vocês estão num lugar onde Satanás tem um trono dele. Por que Satanás tinha um trono lá? Porque por causa da influência para as nações. Irmãos, como é que funciona o mundo espiritual? Você já ouviu falar em Efésios 6,12? A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. É contra o quê? Principados. Satanás é um príncipe. É um príncipe derrotado, caído, mas é um príncipe no reino das trevas dele. Ele é um príncipe. Onde estão esses príncipes? Esses príncipes estão sobre as maiores influências do mundo. Satanás ele não age em bairro. Satanás ele não age numa família ali. Satanás, o negócio dele é lá em cima. É onde? Lá em cima. Por exemplo, tudo indica que esse Covid-19 veio da China e tudo indica que isso daí é uma armação para matar muita gente. Porque segundo eles, até 2020 não teremos mais comida para tanta gente. Se isso é verdade mesmo, quem que trouxe essa ideia na cabeça daquela pessoa?
para dizimar de uma forma que foi dizimada assim? Hã? Quem foi? Exatamente. Você acha que em Brasília, o que tem em Brasília? Por que você acha que fala de governo também? Vamos falar de município também. Por que tem tanta gente que chega lá, Satanás vem com as bandejas? Vem. Ele vem, Satanás ele é perito em persuadir. E você vai ver que ele fez isso aqui através de Constantino com a igreja cristã. Essa igreja de Pérgamo era a continuação da igreja dos apóstolos, gente. Mas aqui a igreja, depois de perder tanta gente, essa igreja vai começar a se corromper. Essa igreja vai fazer aliança que não deveria fazer. E são nessas alianças é que nós temos que tomar muito cuidado. Com essas alianças é que nós vamos tomar muito cuidado mesmo. Depois, você sabe onde está esse trono de Satanás? Se você entrar na internet e você vê aquele prédio da ONU, é como se fosse uma Babilônia, como se fosse uma torre de Babel pela metade. Sabia? E é dali que vai sair o quê? Essa ordem mundial que vai colocar o anticristo em ação. Tudo isso é espiritual. Principados, potestades agem onde? Potestade age onde? Estado. Principados, potestades. Hostes espirituais da maldade. Municípios. E assim vai, até chegar em bairros e famílias. Existe uma organização espiritual contra a gente, e muitas vezes, em vez de a gente se unir para lutar contra essa organização espiritual, a gente luta um contra o outro. Por isso que muitas famílias estão sendo destruídas. O inimigo joga um milhinho ali, a pessoa já vai com tudo. Já se revolta, já não sei o quê, já vai um milhinho de nada, negócio de nada. Já vai com tudo. Está repreendido isso em nome de Jesus, irmão. Está amarrado esse demônio em nome de Jesus. Nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida. E foi onde, irmãos, foi institucionalizada a igreja. Como é que foi institucionalizada a igreja? Esse homem chamado, eu vou correr um pouquinho, esse homem chamado Constantino, ele chega para a igreja de Pérgamo e fala assim: olha, vocês estão sendo muito perseguidos, vocês estão conseguindo superar. Eu não tenho uma força para vencer o imperador de Roma Ocidental, mas se eu me unir a vocês, eu vou conseguir. E contrapartida a isso, o que eu faço? Eu vou institucionalizar vocês, não vai haver mais perseguição, e aí nós vamos crescer como igreja juntos. Até porque eu tive uma visão, aí ele falou, eu tive uma visão, e eu me converti ao Evangelho. E foi aí, irmãos, que o paganismo entrou na igreja. Porque depois de ele vencer esses homens, eles venceu o Ocidente, aí foi instituído a igreja apostólica, romana, católica. Igreja católica, apostólica, romana. Foi aí que foi instituída. A igreja católica, apostólica, romana, ela não foi instituída em Pedro. Não foi. A igreja de hoje não foi. Porque católico significa universal. Católico significa o quê? Universal. Uma religião universal. Que era para ser assim. Eles estavam numa região, irmão, onde muitos deuses eram adorados. Inclusive em Pérgamo, eles adoravam até serpentes vivas. Eles tinham esse hábito. Por quê? Como era o trono de Satanás, o que eles adoravam lá? Não a igreja, o povo de lá. A igreja não, o povo de lá.
A igreja estava bem. Quando Constantino entra, faz essa aliança, por isso que Pérgamo significa casamento. A gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente casa. A gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente tem aliança. Aí foi entrando Constantino, naquela festa, ganharam, tomaram o território, instituído foi a igreja. Aí eles não trouxeram deuses de Pérgamo, não trouxeram deuses da Grécia, mas eles começaram a instituir os deuses da igreja católica. Que são quem esses deuses? Os apóstolos, Maria, São Pedro, São João, São Sebastião. E aí foram canonizando pessoas, instituindo essas pessoas como deuses. Por quê? Porque quando eles entraram na igreja, eles não entraram por uma conversão genuína. Eles entraram porque Constantino dava ouro, dava prata, dava roupa, linho fino para eles, porque eles queriam ter o quê? Poder. Eles perderam o foco de serem igreja. Eles perderam o foco de ser igreja. E eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, que eu não estou atacando ninguém, eu estou ensinando a história da igreja. Amém, Jesus? Então eu não posso omitir nada. Até porque, irmãos, a igreja evangélica hoje não é lá essas coisas também não. Não é lá essas coisas também não. Tem gente que não idolatra Maria, mas idolatra uma rosa. Que idolatra um pastor. É verdade ou não é? É mais pregado honra para o pastor do que honra para Deus dentro da igreja, em muitos lugares hoje. Em muitos lugares. E honra até a quem não merece. Até a quem não merece. Então, eu não estou aqui para falar mal de igreja nenhuma. Eu estou aqui para ensinar a vocês a palavra de Deus. Diga amém, Jesus? Ensinar a palavra de Deus. Isso você pode buscar, que você vai conseguir ter todo esse discernimento que nós estamos tendo aqui. E eu acredito, irmãos, que Deus quer que nós conhecemos a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então eu acredito que Deus quer sim que nós conheçamos a verdade. Inclusive, acho que ela não colocou aqui, mas eu tinha colocado algumas referências aqui sobre essa questão. E você não colocou, eu esqueci de te cobrar, hein? Sobre as coisas que entraram nesse período na igreja como culto a mortos. Foi nesse período que entraram o culto aos mortos. Irmãos, não é bíblico fazer culto para morto. A pessoa morreu. Coloca aí Hebreus 9, 28, 27. Coloca Hebreus 9, 27. Foi nesse período aí. Entre o ano 317 a 500 alguma coisa. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o quê? Uma reencarnação? Não. Vem o quê? Vem o juízo. Continue. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Continua. Porque tendo... Não, já foi, né? Você colocou 26? Ou 26 não, 9, 27? 27, 28 e o 29. Ah, não tem o 29? É só até o 28? Então é o 27 e 28. Então está ordenado a morrer quantas vezes? Depois disso vem quem? O juízo. Acabou. Morreu, o corpo vai para a terra. O espírito e a alma vai para Deus. Vai para o Senhor. Vai para Deus. Não tem o que fazer. Não existe base bíblica para isso acontecer. Não existe base bíblica de forma nenhuma. A Bíblia fala que os mortos, elas não voltam, se não me engano é Eclesiastes 9. Eles não morrem, eles não sabem nada que acontece aqui. Nada, irmãos. Nada.
Eles são desconectados daqui. Eles não vê sendo enterrado, eles não vê o povo chorando, eles não vê nada disso. Eles perdem completamente a comunicação. Se você está passando luta, eles não sabem. Se você está enfrentando dificuldade, eles não sabem. Não existe essa comunicação. Por isso, se alguém chegar para você, eu fui em tal lugar, fulano manifestou com a entidade lá e falou com a voz do meu pai, com a voz da minha mãe, é tudo espírito de engano aquilo. Porque tudo que sai fora da palavra de Deus entrou na igreja através de alguém. Não existe isso. Isso é demônio puro. Isso é coisa maligna mesmo, para enganar as pessoas. Para levarem as pessoas, irmãos, a uma religião que não religa a pessoa a Deus. Que não religa a pessoa ao Senhor. São espíritos enganadores. Pegam as pessoas naqueles momentos de fragilidade que ela tem. A alma, está vendo? A emoção. E pega a pessoa e vai envolvendo a pessoa e vai levando a pessoa. Eu conheci uma senhora, irmão, lá em Limeira. Todo dia, 23 horas, o marido dela que tinha morrido vinha fazer amor com ela. Ela chegava e falava assim, gente, vai embora que meu marido está chegando aí. E chegava lá o espírito lá. Chegava no portão, entrava, deitava com ela, fumava com ela. Transava com ela, fazia amor com ela. Verdade. E aí ela foi na igreja ouvir uma palavra dessa. Ela falou, Satanás, vem de novo para tu ver. E aí o diabo é sujo, sabe o que ele fez? Apareceu no portão de novo, foi a irmã Maria, lembra dela, filha? Apareceu a irmã de novo, o rapaz lá, né, o espírito, no portão, com o pé todo ensanguentado, se vitimizando. Abre aí para mim, por favor, eu acho que o pé, e não sei o que lá, não sei o que, enganação mesmo. Ela falou, olha aqui, Satanás, ela era do Ceará, né? Olha aqui, Satanás, tu não me engana mais não. E mandou fogo, nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu. Outra coisa, irmãos, que entrou nessa época na igreja foi o purgatório. E não existe purgatório. Porque o purgatório é a ideia de a pessoa lá se purificar pelos erros que cometeu e depois alcançar uma posição no céu. Não existe. O nosso purgatório é aqui, ó. Ou você aceita o sangue de Jesus, que é Ele que vai te purificar, ou já era. Isso entrou também na época de Constantino, essa ideia. Você viu aquela questão do rico e do Lázaro, que não é parábola? O rico e o Lázaro, o que diz lá? Morreu o rico e morreu também o Lázaro. Um foi para o seio de Abraão e outro foi para o Hades. O seio de Abraão é o paraíso, é um lugar de espera nos céus, para quem já está salvo. E o Hades é um lugar de tormento, mas ainda não é a segunda morte, que é o Guena. E aí, aquele que foi para o inferno pediu para que o outro molhasse o dedo dele com a saliva e pingasse na boca dele, que estava muito quente. O couro estava comendo lá, irmãos. Lá é onde o bicho não morre, o fogo não apaga. A cama de Satanás é de vermes. E aí ele estava lá e Abraão falou assim, não, quem está aqui não pode passar para aí, quem está aí não pode passar para cá. O que ele está dizendo? Quem está aí não promove mais. Não tem. Não existe. Então, manda Lázaro, olha só, manda Lázaro ir lá pregar para os meus familiares, porque eu tenho o meu pai, eu tenho meus irmãos, eu tenho minha família. Em outras palavras, ele deve ter pensado, eles estão no mesmo entendimento que eu tinha na terra. Então vai lá, abre os olhos deles, fala com eles. E aí Abraão falou, não, quem está aqui também não volta para pregar, porque existem aquelas pessoas que Deus levantou para pregar. Os profetas, os sacerdotes, os ministros da palavra de Deus. E quem não ouvir eles,
ouvirão algum morto? Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Então a questão do purgatório também, irmão, esquece, não tem. Não paga para ver, não. Não paga para ver, não. Estuda sobre a igreja de Pérgamo e você vai entender. Foi aqui onde foi institucionalizado a igreja católica, com as idolatrias. Até então, ela era a igreja dos apóstolos. Depois, lá na frente, você vai ver que houve o protestantismo. As pessoas que vão falar assim, não, está errado isso, está fora da palavra, nós não vamos seguir isso. E houve um racha, e até hoje, católicos e evangélicos têm essa divergência. Por isso que houve esse racha, por isso que tem... Agora, as pessoas nem sabem por que tem essa divergência, as pessoas têm que procurar saber. Porque Deus tem lado, irmãos. Deus tem o quê, gente? E qual que é o lado de Deus? Fica do lado de Deus. Eu sou uma voz, irmãos, no deserto, pregando contra uma potência de Roma. Dá para você entender o que é isso? E muitos não estão pregando como tem que pregar. Porque a intenção é ter a igreja cheia. A igreja o quê? Cheia. E a pessoa não se liberta. E um cego guia outro cego, ambos cairão onde? O que liberta a pessoa, irmão, o que ela não quer ouvir. O que ela não quer ouvir vai no espírito dela, não fica na alma dela, no desejo dela, na carne dela, na vontade dela. Vai no espírito dela. E ela pega e fala assim, poxa, mas é isso mesmo, Jesus. Olha a pessoa, é isso mesmo, Jesus, muito obrigado, o Senhor me libertou. Amém, Jesus? O Senhor me libertou. Aí chama o pastor vai na sua casa, vamos fazer a limpa, arrancar tudo que não é de Deus de lá de dentro. Tudo que não agrada a Deus, tudo que não é do Senhor. De dentro do coração é a mesma coisa. Isso é uma conversão genuína. Isso é uma conversão verdadeira. Não adianta, irmãos. Não adianta fazer obra social. Não adianta fazer isso, fazer aquilo, se o sangue de Jesus não passou em você. Não adianta, irmão. Quer gente para fazer mais obra social do que os espíritas? Vai lá na Legião da Boa Vontade, você vai ver como eles fazem obra social. É verdade ou não é? E não é pouca não, é muita obra social. Mas o sangue de Jesus não passa no Evangelho segundo Allan Kardec. Não passa. O sangue de Jesus só passa no Evangelho segundo Jesus Cristo. Segundo o nosso Senhor e Salvador o quê? Jesus Cristo. E Jesus repreende a igreja, irmãos. Vê isso. E Jesus ainda vê mais. Jesus vê a doutrina de Balaão dentro da igreja. A doutrina de Balaão, irmãos, foi um profeta verdadeiro. Balaão foi um profeta sério. Balaão foi um profeta de Deus. Mas Balaão se vendeu por dinheiro. Se vendeu por dinheiro. Balaão chegou num ponto, irmãos, em que ele conheceu Balaque. Balaque chegou para Balaão e falou assim, amaldiçoa aquele povo lá. E o Balaão foi lá 1, 2, 3 vezes e falou assim, não tem como eu amaldiçoar aquele povo, porque aquele povo está alinhado com Deus. Deus está abençoando aquele povo. Como é que eu vou amaldiçoar aquele povo a quem Deus está abençoando? Aí o Balaão pegou, como ele queria o dinheiro, e falou assim, só que tem uma coisa. Tem uma forma de você entrar dentro daquele povo e você enfraquecer aquele povo com Deus, e aí sim a gente consegue amaldiçoar o povo. E isso até hoje fala, irmão, no Novo Testamento, não dês lugar ao diabo. Quando o inimigo entra e quebra a sua comunhão com Deus, é aí que ele começa a enfraquecer. E aí a pessoa está esperando bênção e a bênção não vem. Por quê? Porque a bênção é sim condicionada à obediência, mesmo na graça. Porque Hebreus fala, né? Se eu não me privar da amargura, se eu não guardar meu coração da amargura, eu me privo do fluir da graça. Então, quer dizer, você quer ter a graça de Deus na sua vida em tudo? Você quer que ela cresça e multiplica, segundo o que Pedro pregou?
A multiplicação da graça, do conhecimento de Deus na sua vida, pastor, eu quero. Então é pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a obediência é aquilo que a gente conhece, andando como filhos obedientes, esperando inteiramente no favor imerecido que Deus vem e derrama sobre as nossas vidas. Isso aqui é maravilhoso que Deus está falando para a gente. É tremendo que Deus está falando para a gente. E aí o profeta Balaão falou assim, olha, eu não vou poder amaldiçoar o povo não, mas é o seguinte, manda mulheres lá no meio do povo, manda mulheres, e manda essas mulheres instruídas para elas se prostituírem, guarde isso, para elas se prostituírem com os filhos de Deus. Manda lá, porque se eles se prostituírem, aí já era a bênção sobre eles. Porque a prostituição é um portal que a pessoa abre para o inimigo entrar. Então manda lá. Vai lá, manda lá. Eu estou resumindo, eu já estou lá na frente, tá? Manda lá isso. E aí ele começou a mandar. Outra coisa que Balaão falou, manda ídolos também. Ô, meu irmão, isso aqui é para os dias de hoje. Quantas pessoas vão na igreja só para dar uma ficadinha? É ou não é? Né? Já vi gente, irmão, que chegou numa igreja assim e falou assim, aqui não tem ninguém. Ah, vou em outra igreja. Estou entendendo isso? Eu já ouvi isso, você quer saber? Pastor, está faltando homem nessa igreja, hein? Eu vou em outra igreja. A pessoa nem convertida era ainda, nem entregou sua vida para Jesus, estava atrás de homem. Quem são essas pessoas? Enviadas por Balaque. Irmã, tem irmã, desculpa falar, mas tem irmã que está orando tão desesperada para casar, que se aparecer um rapaz novo na igreja, já olha para a mão. Na hora, já olha para a mão assim, ó. Já vai no Facebook, já faz a leitura, vê se o cara é casado, se não é, se já foi. Os comentários, vai levantando tudo, e às vezes aquilo ali é enviado por Balaque para destruir você. O diabo não está conseguindo te atingir. Aí ele vê sua fraqueza e aí envia alguém para atingir você. Ou você acha que só existe filho de Deus nessa terra? A Bíblia fala que não. Então você precisa andar segundo o Espírito de Deus. Jesus repreende, eu estou nessa parte. Jesus repreende, Apocalipse 2,14. Coloca lá. Olha lá, Jesus repreende. E ali fala sobre essa doutrina de Balaão, sobre a imoralidade sexual e tudo isso. Seguindo em frente. Aqui é bom também, ó. São os líderes que se corrompem e deixam o chamado de Deus por causa do dinheiro. Mesmo sabendo que o pecado da imoralidade destrói e derrota a igreja. Não combatem isso. E o povo vive uma vida fracassada, derrotada e caída. É verdade, existem líderes que se corrompem. Irmãos, Balaão, ele não era qualquer pessoa, era uma pessoa iluminada, era um líder. Uma coisa é uma pessoa errar, outra coisa é um líder. Balaão sabia até como o povo seria enfraquecido. A gente que está mais tempo com Deus, a gente sabe muito bem o que nos enfraquece, o que nos derrota. Sabemos ou não sabemos? Sabemos. E mesmo assim, existem líderes que, sabendo, deixa a coisa acontecer. Deixa a coisa acontecer. Continua. Apocalipse 2,15. Assim também estão entre vós alguns que seguem os ensinamentos nicolaítas. Esses faziam acepção de pessoas e também pregavam libertinagem, coisas as quais devemos também combater. Jesus chama a igreja ao arrependimento. Com tudo isso, olha como Deus é bom. Com tudo isso, olha como Deus é bom. Irmão, Deus nunca vai deixar de exortar a gente. Mas Deus nunca vai deixar de nos dar oportunidade. A gente tem que ter discernimento para ouvir o que Deus está falando. Por quê? Porque muitas pessoas, quando são exortadas, elas se sentem julgadas. Nós não estamos sendo julgados. Nós estamos sendo ensinados, exortados. E se couber para nós algum desses ensinamentos, se nós estivermos num caminho errado, sabendo ou sem saber, o que Deus fala? Eu chamo você ao arrependimento.
Eu não estou te condenando por isso, eu não estou te julgando por isso. Eu estou chamando você ao arrependimento. Mas como que você vai se arrepender de uma coisa que você não sabe, ninguém te ensinou, ninguém falou para você? Agora, quando você é ensinado, quando eu sou ensinado, o nosso sangue, o seu sangue, quando eu ensino você, o seu sangue já não é cobrado mais da minha mão. Quando você ensina alguém, o sangue daquela pessoa não é mais cobrado da sua mão. Sabia disso? Não é mais cobrado. Porque foi ensinado. A pessoa entendeu. Agora, a decisão é minha. Se o meu espírito estiver firme com Deus, a minha alma não vai me levar, não. Ela vai ser obediente ao meu espírito. E mesmo sem eu querer fazer, eu vou fazer. Porque eu sei que só Deus e só em Jesus salva. Amém, gente? Chama ao arrependimento. Opa! Arrepende-se, senão eu logo irei até aí com a espada que sai da minha boca e lutarei contra essa gente. Sabe o que ele está falando aqui? Do Armagedon. Quem não se arrepender vai estar no Armagedon lutando contra Jesus. É isso que ele está falando. Ele está dizendo, se vocês não consertarem a vida de vocês, eu vou vir e eu vou lutar contra essa gente um dia. Na segunda vinda de Jesus, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Jesus vai reinar por 1000 anos. Satanás vai ser preso, depois vai ser solto. Quando ele for solto, quem que ele vai buscar? Quem serviu a ele na terra. E a Bíblia fala, é assustador, irmãos. A Bíblia fala assim, ó, vai ser como a areia do mar. Muita gente vai se perder. Vai ser como a areia do mar. E esse povo, eles virão contra Jerusalém, aqui nessa terra. E Satanás vai estar comandando esse povo. Vai ser onde nós vamos presenciar Jesus acabando com Satanás. Aleluia. Só que o triste vai ser que aquelas pessoas estarão também contra Jesus. E Jesus vai brigar contra todas aquelas gentes também. Depois disso, vai ter o julgamento, trono branco, imparcial, puro. E toda essa gente vai estar diante do Senhor. A igreja já vai ter sido julgada. Já vai estar do lado de Jesus, reinando aqui na terra com Ele. Já vai ter sido arrebatada. Olha só que interessante. E ali, irmãos, quem estava no Hades, quem estava no mar, quem estava na terra, todos os mortos comparecerão diante desse tribunal. Só que esse tribunal vai ser para condenação. O juízo final é para condenação. Porque quem morre com Jesus ressuscita quando ele voltar para arrebatar a igreja para ser galardoado, porque já é salvo. Já é salvo. E eu não vou deixar de ser salvo por causa que Constantino trouxe o paganismo para dentro da igreja e eu aprendi desde quando eu nasci que era daquele jeito. Eu não vou deixar de ser salvo porque um pastor está cego pregando uma coisa errada e eu tenho que seguir ele porque ele é meu líder. Que líder? Meu líder é Jesus, irmão. Seu líder é Jesus. Se eu pregar alguma coisa aqui fora da palavra, esqueça, ore por mim. Eu estou desviando, irmão. Tem pastor que não gosta que eu fale isso não. Mas vocês não são propriedade nossa. Vocês são propriedade de Deus, irmão. Agora, se eu falar alguma coisa dentro da palavra e você não aceitar, problema é seu com Deus também. Eu sou bem assim. Jesus é o nosso líder. Jesus é o nosso líder. Ele é o nosso líder. O mensageiro de Deus fala a palavra de Deus. Às vezes nem tudo a gente quer falar, mas Deus fala assim, abre a tua boca e fala. Porque os covardes não entrarão no reino dos céus. Fala. Porque no mínimo, Deus está dando oportunidade para as pessoas. Digam graças a Deus. Oportunidade para as pessoas. O 17. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir o quê? Então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o maná escondido. O que é isso? Ele vai ser a sua provisão. Nada vai faltar para você. Aleluia, eu vou falar de novo.
O que vencer? O que eu tenho que vencer, pastor? Jesus não já venceu por mim? Eu tenho que vencer a minha carne, eu tenho que vencer a minha alma, eu tenho que subjugar a minha carne, eu tenho que morrer hoje, amanhã e sempre, para eu ser melhor, para Deus fazer Jesus sorrir, agradar a Deus, servir a Deus. Deus achou Davi meu servo. O que é servo? Serviço, trabalhar para a obra de Deus, fazer as coisas para Deus. Você não vem aqui para fazer nada para mim, você faz para Deus, você planta no reino, seu dízimo é para Deus, a sua oferta é para a obra de Deus. Se você vem para a igreja para a obra de Deus, você não recebe, você não tem nada para mim não, irmãos. Eu só estou aqui porque Deus colocou, poderia ser outro. E você pode ter certeza, eu estou aqui porque eu já servi quem estava aqui e eu estava aí. Vou falar de novo. Tem gente que quer estar num lugar, mas não serve quando está ali. Tem gente que é mais ou menos assim, ó. Não estou dizendo que é o caso de vocês, tá? Mas eu conheço gente assim e você talvez conheça também. É mais ou menos assim, ó. Você prega sobre o dízimo, a pessoa não aceita. Mas você chama ela para a obra e dá uma ajuda de custo, ela pega o microfone e pede dízimo. Acho que ninguém entendeu o que eu falei agora. Tem gente que tem um preço tão barato, né? Não tem? Vou falar de novo. Tem gente que é assim. Você prega sobre o dízimo, ela não está nem aí para a obra de Deus. Mas se você chama ela para servir na igreja alguma coisa e até dá um emprego para ela. Quantas igrejas não empregam pessoas? Né? Até dá um emprego para ela e paga um salário para ela, ela começa a ser dizimista. E se você der um microfone para ela, ela ainda pede o dízimo. Mas quando ela tinha que ser uma alma voluntária, ela nunca foi. Eu peço para Deus me livrar de gente assim. Eu peço. Porque eu tenho nojo, irmão. Está amarrado em nome de Jesus. Mas quem vencer vai receber o maná. Eu serei o seu provedor. Vamos vencer a nós mesmos, queridos. Servir a Deus, servir as pessoas sem interesse nenhum. Continuando, diz, e a cada um deles darei uma pedra branca, isso aqui é bom, ó, na qual está escrito o nome, o novo, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Pedra branca é uma prática antiga realizada pelos juízes na época dos hebreus, ao absolver alguém dos seus delitos. Olha o que Deus está falando. A pessoa vai chegar diante dele, irmãos, e ele vai te dar uma pedra branca. Sabe o que é isso? Você está absolvido. Então a gente pega esse ensinamento, a gente pega essa palavra, aquilo que Deus está dando para a gente. Vamos colocar por obra. Se Deus te elogiou, aleluia, continua firme. Se Deus te corrigiu, tome a decisão hoje em andar segundo o Evangelho. Você vai ter um provedor e uma pedra branca. Seu nome não vai ser nunca mais riscado do livro da vida. Você vai morar com Jesus no céu. No novo céu e nova terra, no reino, né? E será uma bênção, irmãos. Será uma bênção. Quando Deus me deu a história das igrejas, eu falei, obrigado, Jesus, por essa palavra, porque essa história sendo trazida aos corações das pessoas, elas vão começar a compreender desde quando a igreja foi fundada, que é do Pentecoste até o arrebatamento, o processo. E você vai ver no próximo domingo o que isso provocou para o outro período da igreja. Foi difícil. Mas depois você vai ver Deus retomando a sua igreja nas suas mãos. Diga amém, Jesus. Levantando homens que pagaram com sangue, irmãos. Levantando pessoas que pagaram com a vida. Mas a igreja foi retomada. A igreja foi retomada. E quando chegar na Filadélfia, nós vamos fazer uma oração dizendo, eu quero ser Filadélfia, Senhor. Eu quero ser Filadélfia, Senhor. Eu não quero ser o que algum pastor me falou fora desse ensinamento, algum religioso me falou fora desse ensinamento. Eu quero ser o que o Senhor disse que eu quero ser, o que o Senhor tem para mim. E aí nós seremos pessoas
verdadeiramente a igreja que agrada a Deus. Que agrada a Deus. Que agrada ao Senhor. Para encerrar, vai lá em Êxodo 20. Pode ficar em pé. Está quente hoje, né, irmão? Quem entendeu, diga amém, Jesus. Está quente hoje, hein? Versículo 22. Êxodo 20 e 22. Como essa mensagem trouxe a questão da idolatria, essas coisas todas, olha o que diz ali, ó. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificará os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, em todo o lugar onde eu fizer celebrar a memória do quê? Do meu nome. Verei a ti, e te abençoarei. Deus não divide a glória dele com Paulo, com Apolo, com João, com ninguém. Por mais que essas pessoas tenham sido maravilhosas, ninguém está tirando o que Deus fez através das pessoas. E Deus vai galardoar tão bem essas pessoas. Maria vai ser muito bem galardoada. José vai ser galardoado. Os apóstolos serão. Você que serve a Deus também será. Existem coroas preparadas para aqueles que servem a Deus. Mas nós não podemos de forma alguma endeusar ninguém. A Bíblia fala que existe um único Deus. E o único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. O único Deus. Principalmente, irmãos, não deve nem idolatrar quando está em vida, e muito menos depois que morre. Muito menos depois que morre. Nós precisamos entender que esse altar é de terra. Esse altar é de terra, altar de terra. Sabe o que ele está falando? Esse altar é de terra, não é o meu altar, é um altar que você fez para mim. Mas se você fazer menção ao meu nome, somente ao meu nome, eu vou vir nesse altar de terra. E eu vou abençoar você. Aleluia. Se você fizer menção ao meu nome, eu vou vir nesse altar de terra e vou abençoar você. Eu termino dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. A Bíblia rege toda a religião verdadeira, e nela você encontra a verdade.